Muito bem, o povo e minha pova, sejam todos bem-vindos, então, a mais essa aula de história. Então, conforme nós já conversamos, né, na semana passada, a gente vai fazendo assim, então, os encontros pelo Google Meet, certo? E por esse programa que a gente está usando agora. E aí, também, como nós conversamos, a ideia é nós vermos alguns assuntos, né, próprios realmente para nos prepararmos para o Enem. E aí, diante disso, na semana passada, vimos sobre memória, patrimônio, escultura também, né, fizemos algumas questões. E hoje a gente vai continuar, então, falando mais sobre a antiguidade clássica, certo? Antiguidade ocidental. Aí eu estava pensando em falar um pouco sobre Egito, Mesopotâmia hoje, porém, como são assuntos que não caem, pelo menos eu nunca vi cair no Enem, achei melhor, então, falar logo de Grécia, né? Uma vez que o tempo é pouco, e Grécia cai bastante até, principalmente no que tange ao trabalho e à política também, beleza? E aí, com base nisso, então, que a gente vai continuar a nossa aula de hoje falando aí de Grécia. Muito bem, vamos lá então? Para começarmos, eu gosto de trazer aqui algumas questões que eu passei lá no formulário. E aí também é isso, galera. A gente vai continuar usando o formulário para os exercícios, beleza? Esse material já está também no Classroom, sala de aula Google, que eu já compartilhei com vocês, inclusive, o código da turma. Então, entre lá no Classroom e através lá da sala de aula Google, você acessa o material, faz o exercício também, certo? Lembrando que o exercício ele está no Google Formulário, então você resolve e já envia por lá mesmo, ok? E aí é interessante entrar pela sala de aula Google, que aí fica melhor também para a gente importar as notas, questão dos acertos e tudo mais, tá? E aí, olha só, eu gosto de pegar então as questões onde eu percebi que houve um pouquinho de dúvida, para a gente comentar aqui e tirar então as dúvidas que possam ter surgido, certo? E aí, uma das questões então que eu passei no formulário que houve um pouquinho de dúvida foi essa aqui. Vamos fazer. Nas últimas décadas, a capoeira está cada vez mais presente no ambiente escolar, seja por intermédio de estudantes que a praticam no intervalo das aulas, seja como parte das propostas curriculares de diversas instituições de ensino. Cada vez mais reconhecida, a capoeira é considerada a 14ª expressão artística do país, registrada como patrimônio imaterial, vou marcar aqui, patrimônio imaterial pelo IFAM. Sua prática representa nas escolas um ou uma. Muito bem. Então, olha só, a questão nos ajuda a retomar um pouco a conceituação de patrimônio, e aí lembra que a política de patrimonialização busca resguardar da destruição, do esquecimento, né, símbolos nacionais, coisas que são representativas da identidade nacional, né? Com o passar do tempo, foram surgindo as categorias de patrimônio. E aí nós falamos do patrimônio material, que é o patrimônio tangível, né, tocável, como monumentos, por exemplo. Patrimônio imaterial, que são bens intangíveis, né, como danças, culinária, festividades. O patrimônio natural, são paisagens naturais, né, que precisam ser salvaguardadas da destruição da ação humana, né, por isso são tombados como patrimônio. E a paisagem cultural urbana, que é um tipo novo de patrimônio, né, de 2012, não faz muito tempo assim, e aí nós falamos que é todo um complexo patrimonial, né? Então, por exemplo, Rio de Janeiro, que foi a primeira cidade a ser tombada como paisagem cultural urbana, nós temos ali convivendo, né, o patrimônio material, né, o patrimônio imaterial, a paisagem natural, né? E aí tudo isso então, né, e a gente chega na questão. A questão fala sobre a capoeira, né? Vamos destacar aqui a capoeira. E aí o texto já nos mostra que a capoeira é um patrimônio imaterial, né, um bem intangível, beleza. E aí veja bem, o que era necessário pensar, lembrar um pouquinho, né? Que nós comentamos que a cultura afro-brasileira, por muito tempo, ela foi perseguida, ela inclusive foi criminalizada, né? Exemplo da própria capoeira, que era crime no início da República Velha, por exemplo, né? Até mesmo as religiões afro,
apesar do Brasil não ter mais uma religião oficial na República, as religiões afro eram perseguidas pela polícia. Então, quer dizer, essas práticas culturais, elas acabaram sendo perseguidas, sendo criminalizadas ao longo do tempo. E é por isso que é importante hoje nós reconhecermos a capoeira como patrimônio material, até mesmo os terreiros de Umbanda, de Candomblé antigos, também como patrimônios materiais, né? Uma vez que até mesmo igrejas católicas são tombadas como patrimônio, né? Evangélicas, enfim, isso reconhece não só a diversidade religiosa do Brasil, como também o respeito a essas culturas. A cultura de um povo que veio, né, ou melhor, de povos que vieram para cá, para o Brasil, como trabalhadores escravizados e que sofreram todo tipo de violências. E é tudo isso, então, que nos leva à letra A, que é a correta. Então, sua prática, a capoeira, representa nas escolas o quê? Uma atividade que proporciona diálogo e inclusão para os praticantes, beleza? Então, quer dizer, a capoeira, ela é bem-vinda na escola, né? E é importante, inclusive, estar na escola, justamente porque promove esse diálogo cultural, porque promove essa inclusão, né, justamente entre os participantes, né? Então, criando aí uma desmistificação também, né, dessa cultura afro-brasileira. Beleza, galera? Tranquilos e tranquilas? Tudo bem? Podemos passar adiante? Então, vamos lá. Outra questão também que eu percebi. Beleza, Ailton, valeu pelo feedback. Cadê os outros? Depois fala aí, fala alguma coisa, manda um sagaz, né? Vamos lá para a próxima questão, que eu percebi um pouquinho de dúvida entre o pessoal que fez. A cultura ocidental, olha só, essa questão aqui é bem interessante, ela fala sobre a ideia de cultura, né? E como é que essa cultura vai se desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo dos séculos, beleza? Só permitir aqui. Ótimo, galera. Agora sim, Jackson, Desmar, Ana Luísa, Rosiane, Ângels, dando feedback. Assim que é bacana, legal, galera. Vamos lá. E aí, vamos lá, então, a questão, ela fala um pouco sobre cultura ocidental, né? Como assim cultura ocidental? Vamos ler. A cultura ocidental, acentuadamente antropocêntrica, foi marcada por processos convergentes de desenvolvimento técnico-científico e acumulação de riquezas, propiciadas pela expansão colonial que resultaram na Revolução Industrial, no fortalecimento da ideia de progresso e no processo de ocidentalização do mundo. Beleza, então olha só, esse texto ele já traz um monte de informações para a gente, né? Ele faz quase que um resumo, né? Uma coisa bem condensada, obviamente, né? Da cultura ocidental, desde a Baixa Idade Média até chegar, olha só, na Revolução Industrial, né? Até chegar aí já século XIX, século XX, né? Então vamos tentar entender um pouquinho o texto. Olha só, ele está falando que a cultura ocidental ela é antropocêntrica. Beleza, isso tem muito a ver com a Baixa Idade Média, que a gente vai ver depois com o tempo, tá certo? Bacana. E é uma cultura antropocêntrica, e aí essa cultura antropocêntrica, ela vai ser marcada o quê? Por processos de desenvolvimento técnico-científico, né? Aí tem tudo a ver com o Renascimento, tem tudo a ver com as descobertas científicas do 17, com Newton, né, com Galileu, assim vai. Ok? E aí, veja, essa cultura, ela é marcada por esse desenvolvimento, mas também pela acumulação de riquezas. Como que se dá essa acumulação de riquezas no Ocidente? Através, né, olha só, da expansão colonial, através da colonização, né, primeiramente da América, depois, né, a África, Ásia também, que acabam resultando que na Revolução Industrial. E aí, com a Revolução Industrial, nós temos o quê? O fortalecimento que da ideia de progresso e no processo de ocidentalização do mundo. Então, quer dizer, toda essa acumulação de riqueza, de conhecimento técnico-científico, vão passar pela colonização, vão desembocar na Revolução Industrial, ok? E, por sua vez, todo esse processo... Oi, Alice, não está escutando? Oi, Alice, você não está escutando? Eita, mais alguém está sem escutar, gente? E Alice, tenta sair e entrar de novo. Talvez isso ajude, certo?
Aí quando você entrar de novo, não precisa mais pedir, tá? Bacana, faça aí, por favor. Sim, então, continuando a linha de raciocínio, todo esse processo de acumulação de riqueza, de desenvolvimento técnico-científico, ele gera uma mentalidade capitalista. Então, perceba, esse capitalismo não é só uma prática econômica, uma característica social, mas é também uma mentalidade. E essa mentalidade nos leva a entender a natureza como um meio que deve levar ao progresso humano, né? Então, quer dizer, nós usamos a natureza, então, como a acumulação de riquezas. Nós destruímos a natureza, né? E hoje em dia, claro, a gente vê o que resultou todos esses anos de destruição da natureza, né? Estamos vendo mudanças climáticas, estamos vendo epidemias e tudo mais, né? Então a gente percebe assim que não, a gente precisa ver a natureza com outros olhos, né? Porque do contrário a gente colhe essas consequências. E aí, olha só, isso aí tem tanto então entender um pouquinho o texto. E aí, olha só, esse processo de acumulação de riquezas no Ocidente, por longos séculos, se fez à custa da degradação do meio natural, que a gente acabou de falar. Do ponto de vista da cultura e do imaginário ocidental, né, moderno, isso se deveu a. Então, quer dizer, do ponto de vista dessa cultura, desse imaginário ocidental, a que se deveu esse processo de utilização da natureza para o progresso humano, né? E aí isso chega, então, aqui a alternativa E, a crença nos poderes da ciência e do desenvolvimento tecnológico, que contribuiu para tratar a natureza como objeto de quantificação, manipulação e dominação. Então, perceba, o que quer dizer? Que o Ocidente, o que é o Ocidente, né, certo? Vamos pensar assim, o Ocidente, a gente pode falar que é o quê? A América e a Europa, é o Ocidente. Então, perceba, é mais ou menos um mundo conhecido que partilha de uma mesma cultura, né? Dentro desse ponto de vista, a África, ela fica assim meio no limbo, né? Ela não é bem o Oriente. O Oriente seria o que? A Ásia, né? Que é um conjunto de práticas culturais bem diferentes, né? Mas aí o que acontece? A África ficaria assim meio que no meio termo, né? Meio entre o Ocidente e o Oriente e a Ásia e o Oriente, certo? Então, aquilo que a gente pode conceituar também o Ocidente como a civilização judaico-cristã ocidental, né? Então, quer dizer, é a parte do mundo em que a gente percebe uma presença maior do cristianismo, né, como uma religião, e até quem não é cristão acaba imbuído numa mentalidade também muito próxima desse cristianismo, né? E aí, o que ele está dizendo? Que todo esse desenvolvimento histórico da mentalidade vai provocar no Ocidente o quê? Essa crença no poder da ciência, do desenvolvimento tecnológico como grande poder que alavanca o progresso da humanidade, né? Que aí transforma a natureza apenas como algo a ser manipulado, a ser usado, né? Basicamente essa a ideia. É uma questão bem complexa, com certeza, mas aí a ideia é entender esses nuances, né? E aí, no final das contas, é entender que se a gente entende hoje a natureza como algo que deve ser explorado, que deve ser usado, né, isso é fruto de todo um processo histórico, né? E é bem interessante porque eu percebi que vocês estão tendo aulas, né, parece com a professora, acho que é Mirta, a professora Josi, as duas, eu não sei, né, mas é bem legal que eles estão trazendo temas, né, para vocês irem discutindo, debatendo, para pensar numa redação, e é bem legal, você pode até salvar, né? Isso aí está lá no Google Forms, está no exercício. Você pode até salvar esse texto depois para retomar, quem sabe, numa redação, né? A origem dessa mentalidade, então, industrializante, que destrói a natureza e depois nos faz sofrer as consequências, né? Dessa destruição da natureza. Beleza, galera? Então é mais ou menos isso, né? Espero que tenha desbugado aí, né? Alguém falou que bugou, né? Ah, Delcimara. Bom, eu espero que tenha entendido um pouquinho melhor aí. Certo, galera? Tudo bem? Ah, legal, né? Então vamos lá, pessoal. Agora sim, vamos para o tema de hoje. A gente já pôde, então, resolver essas questões, entender, lembrar um pouquinho o assunto que a gente já comentou. E a gente vai para o tema de hoje, que é, então, a Grécia. E eu gostaria, então, de começar a nossa aula com essa imagem. Essa imagem é do Philipp von Foltz, certo? Ele é um alemão do século XIX, pintou aí a Era de Péricles, beleza? E aí, olha só, nessa imagem, então, você tem um pouco daquela idealização que a gente tem da Grécia, né? Como assim idealização? Veja, quando falamos em Grécia Antiga, geralmente a gente fala que é o berço da democracia,
É claro, também onde existe a mitologia grega, né, que até hoje é muito presente na literatura, no cinema, no nosso imaginário, nos videogames, né, e por aí vai. Ok. Essa imagem fala um pouco, então, sobre Péricles, né, o período em que Atenas chegou ao apogeu da sua democracia. E aí, nessa imagem, vamos lá, nós temos, então, Péricles bem aqui, né, que não é o sambista, certo? Não é o cara lá que canta samba, mas é o político ateniense, tá? Só um instantinho, alguém falou aqui uma coisa. Poxa, Ana Luísa, mas assim, a gente está gravando tudo, certo? Se não puder acompanhar aqui, depois a gente vai disponibilizar a gravação, tá? Aqui, então, tem o Péricles, aqui atrás tem a Acrópole, né, onde está o centro religioso de Atenas, o Partenon, outros templos religiosos, e aqui você tem uma reunião da Eclésia, da Assembleia, que está o povo, então, discutindo sobre a política ateniense, olha só que maravilha. Mas aí tem alguns pontos que nós temos que criticar nessa imagem. Por exemplo, aqui você tem o quê? Mulheres. Opa, mulheres na Eclésia? Isso era possível? Não, não era possível. Você sabe, né? As mulheres não tinham cidadania, muito menos os escravos que aparecem aqui, mas não deveriam estar aqui. Então, quer dizer, é interessante perceber que até hoje temos certas idealizações, né, da Grécia Antiga, e é justamente disso que a gente vai falar um pouquinho hoje, então. O que era a política ateniense, né? O que era a cidadania ateniense? Todo mundo tinha acesso à cidadania? Não, não tinha. As mulheres não eram cidadãs, os escravos também não. Na verdade, pouca gente tinha cidadania, né? Bom, é isso que a gente vai comentar, então, começar, né, a falar hoje. Vamos lá, então. Então, olha só, galera, você sabe muito bem que os gregos, eles não se organizavam num estado, num império como os romanos, como os egípcios, por exemplo, mas eles estavam dispersos. Os gregos, então, são muito mais uma civilização, um povo que esteve ali disperso ao longo do mar Mediterrâneo, aí por alguns séculos, né? E essa imagem que nós temos aqui. E aí, olha só, a gente pode fazer uma divisão geográfica dessa presença grega, né, no mar Mediterrâneo. A gente pode, por exemplo, conceituar essa área aqui como a Grécia continental, tá? É a região da Península Balcânica, tá, galera? Está aqui a Grécia continental. Nesse mapa, ele difere ainda, né, entre a Grécia continental e a Grécia peninsular, Península do Peloponeso, mas a gente pode chamar de Grécia continental tranquilamente. Com a Grécia continental estavam as principais polis, né, as mais conhecidas. Agora, veja, além da Grécia continental, nós também temos a Grécia insular, que é a Grécia insular, as ilhas do mar Egeu, que estão bem aqui, né? Ok, deixa eu só dar uma olhada aqui. Poxa, tem gente que ainda não está conseguindo entrar, né? Vamos pensar aí, né, nos próximos encontros como melhorar, certo? Mas assim, quem está pedindo aqui, eu estou autorizando a entrada, tá? Sim, então temos as ilhas do mar Egeu, né, que são as ilhas aqui desse mar, né, que fica aqui na costa leste, né, da Península Balcânica. Temos também a Grécia Asiática, que a gente pode entender como toda essa área que hoje é a Turquia, né, e também aqui a região do Mar Negro, a gente pode chamar como Grécia Asiática. E aí você já deve ter percebido, né, que aqui temos a região de Mileto, Rhodes, Samos, né, então muita gente, muitos filósofos, matemáticos, que até hoje a gente vê em sala de aula, são daqui, por exemplo, né, é a Grécia Asiática. E toda essa extensa região ao longo do Mar Mediterrâneo é chamada de Magna Grécia, perdão, tá? Então, perceba, tem esses pontinhos vermelhos são colônias gregas. Então, tem colônias gregas na Península Ibérica, no sul, onde hoje é a França, tem aqui ao norte da África, olha só, você tem colônias gregas, beleza? Tudo isso aqui é a Magna Grécia. E qual o detalhe, galera? Os gregos não eram unificados politicamente, mas mesmo assim eles percebiam entre eles uma cultura comum, né? Então, quando eles foram se dispersando, formando a Magna Grécia, eles foram encontrando outros povos que falavam línguas diferentes, tinham religiões diferentes. Nisso, os gregos perceberam que, mesmo sendo independentes politicamente, eles tinham algo em comum. É por isso que eles começaram a se auto-intitular como helenos, tá? Então, se você viajasse do tempo e falasse com um grego, ele não ia falar grego, né? Ele não ia se auto-intitular como grego, ele ia se chamar como helenos. Por que helenos? Porque eles diziam que eram naturais da Hélade. Hélade é como os gregos chamam a Grécia, né?
E quem foi que criou esse nome grego? Foram os romanos, beleza? Quando os romanos tiveram contato com os gregos, eles começaram a chamar os gregos de Graete, né? Graece, Graete. Então, a gente chama um termo latino, né, para os gregos, que se chamavam de helenos, tá? E aí, olha só, falando agora sobre os períodos históricos, né, nós podemos dividir a história da Grécia entre o período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helênico, helenístico, certo? Mas vamos por partes, não se afogue, né? Está tudo no seu materialzinho que já está lá na sua sala de aula, né? Olha só, o período pré-homérico é esse momento histórico que vai do século XX ao século XIII antes de Cristo. Tempo pra caramba, né? Tempo atrás pra caramba. O que rolou nesse período pré-homérico? O povoamento da região aqui da Península Balcânica e das ilhas do Mar Egeu, né? Quem povoou essa região? Os povos indo-europeus. Quem são os povos indo-europeus? São uma diversidade de povos seminômades, né, que viviam migrando por aí e acabaram chegando na Península Balcânica. Foi começando, então, a formar o que a gente vai chamar de civilização grega. Esses povos indo-europeus podem ser aqui nomeados como os aqueus, eólios, jônios e dórios, tá? Então, veja, essa galera aqui, esses quatro, são os quatro principais que vieram, né, e povoaram essa região. E aí, dos encontros que esses povos tiveram entre si, muitos deles violentos, outros mais pacíficos, enfim, dessa mistura que teve, surgiu, então, a civilização grega, beleza? Através dessa galera. E qual detalhe? Né? A primeira civilização que vai surgir aí antes da Grécia vai ser a chamada civilização cretense ou minoica, certo? Por que civilização cretense? Uma palavra, né? Pergunta difícil. Por que cretense? Porque eles eram de Creta. Né? Deixa eu voltar aqui rapidola. Esse mapa aqui dá para ver melhor. Olha aqui, a ilha de Creta. Pois é. Então, nessa ilha surgiu o quê? A civilização cretense. Tá certo? Minha gente, cadê? Cretense, Creta, bem aqui, tá? E olha só. Essa civilização cretense, então, surgiu na ilha de Creta, né? Também é chamada de minoica, porque lá vai surgir a história, o mito do Minotauro, né, que era filho do rei Minos de Creta. A gente vai falar mais disso na aula que vem. E aí, então, se usava então esse termo minoico também para designar os cretenses. Essa civilização minoica dominou o Mar Egeu. Dominou como? Comercialmente. Era uma civilização de comerciantes do mar, né? Por isso que a civilização cretense também é chamada de talassocracia, tá? Poder, então, dos comerciantes do mar. Perguntaram aqui o que é minoico. Então, minoico é como se chama também a civilização cretense. Eu ia falar isso na semana que vem, mas é que acontece. A civilização cretense, ela criou uma língua, né? A língua, né, escrita linear A, tá? Essa vem aqui. A escrita linear A, até hoje, ela não foi plenamente decifrada. Então, ainda tem muita incógnita, muita teoria, mas não existe muita certeza sobre ela. E aí, uma das poucas palavras que se conseguiu traduzir, né, entender da língua, da escrita linear A, é o termo Minos. E a gente não sabe se Minos era o nome de um rei, ou se Minos era como se chamava o rei de Creta, né? Então, poderia ser o Minos de Creta, não o rei de Creta. Porém, a gente não sabe ao certo. Mas como é uma palavra muito presente nessa escrita, então os historiadores batizaram de civilização minoica, tá? Por isso que é minoica. Beleza? Beleza, Alice? Tranquila? Muito bem. Está tudo certo, né? Só dizer aí, chamar no chat. E olha só, a gente estávamos falando, muito bem, Alice, show de bola. Talassocracia. Cracia vem de Kratos, o poder, né? Que nem democracia, aristocracia, aqui talassocracia. O poder de quem? Dos governantes, ou melhor, dos comerciantes do mar. Né? Talassos vem de mar, cracia é poder. Então, qual é mais ou menos a ideia? A civilização minoica se desenvolve através do comércio ao longo do mar Egeu. Eles dominavam o comércio do mar Egeu, tinham contato até mesmo com egípcios, com os fenícios, enfim, era um povo aí que tinha contatos, né, com vários povos, culturas. Bacana. O palácio dele se chama Knossos, tá? O palácio de Knossos era o palácio real de Creta, da civilização minoica. Esse palácio tinha função tanto política, quanto religiosa, quanto comercial. A gente vai ver já no próximo slide que era um palácio enorme, que tinha todas essas funções, tá? Eles dominavam a metalurgia do bronze, certo? Metalurgia do bronze.
E como eu já tinha comentado, eles desenvolveram a escrita linear A, né, que, como eu falei, até hoje não foi plenamente decifrada. Aqui você tem algumas imagens do Palácio de Knossos, das ruínas do Palácio de Knossos, e você percebe, né, que ele era ricamente adornado em suas paredes, né? Tinha vários desenhos, várias imagens, como essa aqui, mostrando um pouco o esplendor dessa civilização. E aí, nessa imagem, nós temos o Palácio de Knossos, certo? Então, seria uma representação do que seria o Palácio de Knossos. Galera, você pode ver que era uma coisa enorme, uma construção monumental, né, gigantesca. E aí você entende, então, mais ou menos, porque ela tinha várias funções. Então, tinha a área do governo, né, do poder político do rei, tinha a área dos cultos religiosos, tinha a área do comércio, tudo isso se desenrolava aqui no Palácio de Knossos. E como a gente vai comentar na aula que vem, né, quando falaremos mais sobre mitologia, possivelmente essa grandeza do palácio que teria inspirado a história do labirinto, né, onde ficava preso o Minotauro, certo? Então, talvez o labirinto fosse uma forma, né, mitológica de fazer referência a esse enorme palácio, né, que estava, né, na ilha de Creta. Tá? É tipo uma cidade, não exatamente, não era uma cidade, né? Apesar de ser grande desse jeito, isso era uma construção, um prédio, realmente, um palácio. Então, ao redor desse palácio estavam as casas das pessoas, certo? Ficavam as habitações, né? E aí, um pouco mais adiante, o porto, ficava a área de agricultura, apesar que a agricultura não era muito forte, né, dos cretenses, era mais o comércio, mas era um prédio, né, enorme, gigantesco, um complexo. Beleza. E o que aconteceu? Os cretenses estavam lá de boa, tranquilos, fazendo seu comércio, quando apareceram quem? Os aqueus. Beleza? Olha aqui, povo indo-europeu, aqueus. E olha só, galera, você lembra lá do primeiro ano, né? E a gente vai ver de novo que a antiguidade é tempo de guerra, certo? É tempo realmente do mais forte. Então, eram povos que vinham migrando, não havia ideia de Estado ainda aqui, né? Pelo menos aqui os cretenses, né? E aí, basicamente, era a regra do mais forte. Quem sobrevivia era o povo mais forte, então que eu se defendia melhor, que atacava melhor. E aí o que aconteceu? Os aqueus, um daqueles povos indo-europeus que nós comentamos, apareceram por lá e dominaram a civilização cretense. Isso por volta lá de 1450 a.C., tá? Então, olha só, vieram os aqueus, né? E aí os aqueus criaram cidades, né? Cidades-estado aqui, na região da Península Balcânica, e aí eles também tinham navios de guerra, eles chegaram até lá Creta, dominaram, destruíram a civilização cretense, viraram os Ezeus lá em Creta. E aí foi o fim da civilização cretense. Porém, você deve lembrar que na antiguidade o povo que dominava era também um povo que aprendia, né, a cultura dos povos que estavam sendo dominados. Okay? E aí foram assim os romanos, né, assim vários povos. E o que aconteceu então? Que os aqueus, eles dominaram a civilização cretense, porém eles vão pegar um pouco da sua cultura, um pouco da sua escrita, da sua mitologia, e vão fundar então uma nova civilização, que é a civilização micênica, tá? E aí, é claro, por que micênica? Porque a sua principal cidade mais rica chamava-se Micenas, ok? Que aqui, deixa eu ver, Micenas, tá um pouquinho ruim. Ah, tá aqui, Micenas, ó, bem no centro aqui. Tá? Cidade principal, Micenas, mas havia outras cidades também, tá? Muito bem, os aqueus vieram, acabaram com os cretenses, fundaram cidades. Tinha um grande desenvolvimento militar, inclusive de embarcações militares, né? Então, perceba, se os cretenses são lembrados pelo comércio, os micênicos são lembrados, né, pela sua atividade militar, um povo militarizado, tá? E aí eles vão desenvolver a escrita linear B. Bacana? Hoje nós sabemos que a linear B vai dar origem ao idioma grego, né? Então, nós percebemos aqui que já dá para a gente interpretar algumas coisas e perceber que do linear B surgiu o idioma grego, né? E é por isso, então, que a gente fala que a civilização cretense e micênica foi a civilização que deu origem à civilização grega antiga, tá? E aí estavam lá, então, os micênicos, de boa, tranquilos, né, nas suas cidades, emuralhadas, né, tinham muitas muralhas para se defender dos invasores,
Porém, chegaram quem? Os dórios, outro povo indo-europeu. E, galera, os dórios são muito casca grossa, cara. Eles chegaram ali no final do século XIII e chegaram chegando também, destruindo, arrasando, saqueando, pilhando, queimando, escravizando, virando Zezéu na civilização micênica. Dominaram Creta, Corinto, Olímpia, Micenas, né? Tudo colocado abaixo, né? E os dórios, veja, além de serem muito hábeis na guerra, eles também dominavam, olha só, o que? O ferro. O ferro que era bem mais forte e bem mais usual numa guerra do que o bronze, né? Os dórios chegaram, então, e viraram os Ezeu. E aí, só para você ter uma ideia, os dórios são um povo que originou os espartanos. Os espartanos, que você sabe que era um povo também extremamente militarizado, né? Então, você entendeu aí que esses dórios não eram de brincadeira, né? Bacana. Então, olha só, você já percebeu, então, que surgiu a civilização cretense, levaram farelo. Surgiram os micênicos, levaram farelo. E agora, meu Deus, o que vai acontecer, então? Né? E aí, tudo certo? Faz aí sua pergunta, se quiser, eu vou tomar uma água. Ah, Tiago, muito obrigado pela sua consideração, pela sua memória. Minha avó faleceu, quando foi mesmo? Acho que foi sábado, né? Já que o Tiago colocou aqui, e faleceu de Covid, certo, galera? Então, veja bem, quando a gente fala em isolamento social, usar máscara, ter cuidado, se higienizar, álcool em gel, galera, façam isso porque esse Covid-19 não é brincadeira, certo? Não é mesmo brincadeira. Cuidem de quem vocês amam, dos mais fracos, tá? Muito bem, então, olha só. Falamos então do período pré-homérico, certo? E aí, veja, quando houve a destruição da civilização micênica, o que vai acontecer? A chamada diáspora grega, certo? Está bem aqui. O que foi a diáspora grega? Olha só, pessoal, quando falamos em diáspora na história, a gente sempre fala num povo que foi justamente espalhado, que foi expulso, né, da sua terra, né, e acabou se espalhando, né, por uma região muito, muito grande, certo? E então, quando os micênicos então foram destruídos pelos dórios, esses sobreviventes então fugiram dessas cidades e formaram povoados. Esses povoados eram chamados de genos, tá? Genos. Então, perceba, então, quando aquelas cidades foram destruídas, esses sobreviventes começaram a povoar os genos, que eram povoados. Vamos imaginar aqui que temos os genos, aí que tem aqui uma pessoa, tem outra aqui, tal, ok, são genos, legal, né? E perceba que nesses genos, que é os genos, nós tínhamos também o que? Os oicos, tá? E o que eram os oicos? Eram as casas aristocratas, eram as famílias aristocratas, tá? Vamos lá por parte, gente. O que é uma aristocracia? Uma aristocracia quer dizer o poder dos melhores, aristóicratos, está vendo aqui, aristóicratos. Então, veja, são pessoas ligadas por laço de parentesco que reivindicam algum antepassado, herói, divino, né? Então, com base nisso, o que eles tinham? Privilégios. Privilégios, nesse momento, são o quê? Terras, tá? Em outras palavras, esses genos formaram, né, dos sobreviventes da destruição da civilização micênica, e aí, dentro desses genos, havia gente que tinha muita terra, famílias poderosas. Essa família era chamada de aristocracia, tá? E aí, essa unidade familiar era chamada de oicos. Então, no oicos tinha quem? Tinha o patriarca, né, uma figura masculina, né, o pai, digamos assim, que era o mais poderoso, com sua família nuclear, ele, a sua esposa, seus filhos. Ao redor dessa família nuclear, nós tínhamos uma família extensa. Seria, exemplos, seria mais ou menos o cunhado, o genro, a nora, a cunhada, que viviam sob uma relação meio que de dependência para esse patriarca, né? E não só familiares, como também escravos. Então, toda essa organização familiar é chamada de oikos, tá? Que vivia onde? Dentro do genos, beleza? E o que vai acontecer? Dessa primeira diáspora formam o quê? Os genos. Com o passar do tempo, a população desses genos vai crescendo, porém não tinha terra para todo mundo, porque quem tinha terra era aqui os oicos, os aristocratas. Quem não era de nenhuma aristocracia não tinha terra, ou se tinha terra era muito pouco, insuficiente.
E o que aconteceu? Dessa expansão demográfica, essa galera que não tinha terra começa a sair dos Genos. E aí nós temos a formação o quê? Da Magna Grécia, tá? Então, todo aquele mapa que a gente viu, aquele bando de colônias vão surgir nesse contexto, onde faltava a terra, e aí essa galera sai, começa a fundar colônias ao longo do mar Mediterrâneo, que a gente vai chamar de Magna Grécia. E aí é nesse processo, né, também aqui, inclusive, e aí nesse processo que a gente chama de segunda diáspora grega, a partir da saída desses genos, nós temos a formação de uma identidade grega, certo? Então, esses povos que saem, quando eles encontram outros povos que não falavam a mesma língua, que tinham outros deuses, eles percebiam que, apesar da sua independência, eles eram unidos por uma cultura comum. E é por isso que eles começam a se chamar, então, de helenos, porque eles diziam que eram naturais da Hélade, tá? E aí esse período é chamado de Homérico, porque por volta aqui do século VIII vai ser escrito o quê? A Ilíada e a Odisseia, tá? Pelo Homero. E aí, veja bem uma coisa, Ilíada e Odisseia, a gente vai falar mais na próxima aula, mas o que a gente já pode comentar? A Ilíada é um poema épico enorme, assim como a Odisseia. A Ilíada fala sobre a guerra de Troia, a história do herói Aquiles, né? A Odisseia fala sobre o retorno de Ulisses a Ítaca, depois da guerra de Troia. Esses contos são possivelmente escritos com base em histórias cantadas. Então, veja, nesse período Genos, haviam pessoas que saíam pelos povoados, né, saíam cantando, né, com a sua lira, sua harpa, e iam cantando a história desses heróis. Eles cantavam mesmo, né? Então, pegava e começava a cantar a história de Aquiles, de Ulisses. E aí, então, possivelmente no século VIII, alguém ou algumas pessoas começaram a escrever essas histórias que foram compiladas na Ilíada e na Odisseia. Por isso que a gente fala que pode ser que Homero nunca tenha existido, né? Mas Homero seja a personificação da escrita desses relatos, não exatamente uma pessoa. Mas é importante porque serve para a gente entender um pouco essa mentalidade grega, um pouco dessa identidade grega, certo? Por isso, período homérico. Tudo bem, galera? Tudo tranquilo? Vamos lá, então. Né? O tempo é pouco, né? Infelizmente. Olha só, desses genos, nós vamos ter a formação das cidades-estado ou polis, tá? E aí, veja bem, esses genos, uma galera saiu, formou a Magna Grécia, acabamos de falar. E aí o pessoal que chegou perceberam que era necessário juntar forças para se defender contra inimigos, né? Contra outros povos aí perigosos, violentos. Da união desses genos, do crescimento desses povos, desses povoados, nós temos a formação das polis, ou cidades-estado, tá? Esse aqui. E você sabe muito bem que, como a gente comentou no início, os gregos eram divididos em várias polis, várias cidades-estado que eram independentes. O que tinha em comum apenas? A cultura, né? E aí, ao longo da história, surgiram cerca de 1.500 cidades-estado ao longo da Grécia, 1.500 polis, tá? O que eles tinham em comum? Veja, além da cultura que a gente já comentou, cada polis, cada cidade-estado também tinha o quê? Suas assembleias, seus conselhos, as suas magistraturas. Ou seja, tinha reuniões dos cidadãos, tinha conselhos deliberativos e tinha cargos públicos. O que era a diferença? Em algumas polis, a assembleia era mais importante, em outras, os conselhos eram mais importantes, né? E aí, e em todas elas tinham funcionários públicos, né? Então, a grande novidade dos gregos é que eles começam a entender a política como a arte de cuidar da polis, né? Então, a política deixa de ser algo que se concernia apenas ao rei, ao déspota do Egito, por exemplo, e agora a política é uma preocupação comunitária, certo? No caso de Atenas, eram todos cidadãos, no caso de Esparta, era apenas uma oligarquia, mas, enfim, a política era discutida, né, por um grupo de pessoas. Cada polis tinha autonomia, né, entre si, eram ligados apenas pela cultura, né, a gente acabou de falar. E aí, veja, as principais polis, principais cidades-estado, era quem? Atenas e Esparta. Então, Atenas era um modelo democrático, Esparta um modelo oligárquico, e aí as demais cidades-estado, via de regra, seguia ou o modelo democrático ateniense ou o modelo oligárquico espartano, é por isso que a gente vê as duas, certo? Muito bem. E aí a gente vai falar um pouquinho, então, de Atenas, tá? A gente vai começar a falar de Atenas, e aí na próxima aula a gente fala de Esparta e segue com a história.
Vamos lá, primeira cidade-estado, Atenas, beleza? Localização, planície da Ática. Bacana, aqui nesse mapa fica bem aqui mais ou menos, tá? Planície da Ática. Próximo ao mar Egeu, aquele mar enorme que a gente comentou, né? Bem aqui, beleza? Atenas era governada por uma aristocracia descendente dos jônios. Opa, quem são os jônios? Outro povo indo-europeu, beleza? Então, os jônios também vieram, e aí os descendentes dos jônios formavam a aristocracia ateniense. Ou seja, a galera que tinha terras, que tinha privilégios políticos, tinham poder, tá? Falou em antiguidade, falou em poder, lembre-se sempre, terra, tá? A principal atividade de Atenas era o comércio, beleza? Aqui você tem um pouco a divisão geográfica de Atenas. Então, você tem, tudo isso aqui é a polis de Atenas, tá? Essa polis, essa cidade-estado, era dividida. Tinha a área portuária, tinha a área rural, onde era produzido, né, gêneros agrícolas, gêneros que eram comercializados. Aqui o meio urbano, por sua vez, era dividido também. Havia a macrópole, a parte mais alta, onde estavam os templos religiosos, e havia também uma praça central, que a gente chama de ágora, que era onde se discutia, então, a política ateniense, tá? Aristocracia, beleza, Jaque? Então, olha só, pegando de novo o termo. Aristocracia quer dizer aristoikratos, o poder dos melhores. Então, por aristocracia, a gente pode entender pessoas ligadas por uma relação de parentesco que têm privilégios. No caso aqui da antiguidade, o que são esses privilégios? São terras, né? Então, eles dizem, no caso aqui dos jônios, por exemplo, de Atenas, eles diziam que eram descendentes da deusa Atena, né? Quando, na verdade, eles eram descendentes dos jônios. Em Esparta, a gente vai ver que a aristocracia espartana dizia que era descendente do deus Ares, né? Quando, na verdade, eles eram descendentes dos dórios. Então, perceba, essa descendência comum criava uma relação, então, né, de aristocrática. E qual o detalhe? Quem não era aristocrata era o quê? O povo comum, né? O povo que não tinha terra, se tinha terra era muito pouco, o povo que não tinha privilégio, né, que tinha liberdade, mas não tinha muito direito, tá? Então, a aristocracia é isso. Você também pode entender a aristocracia como uma nobreza. Então, quando a gente falar a Idade Média, a aristocracia vai ser quem? Os nobres, os senhores feudais. E assim, vai embora. Beleza? Então, falou aristocracia, falou em terra, falou privilégio político. Bacana, Jackson? Tranquilo? Beleza. Vamos lá, então. Organização social de Atenas. Vamos lá. Quem era a sociedade ateniense? Quem tinha direito político e quem não tinha? Vamos lá. Com direitos políticos, com cidadania, quem eram? Os eupátridas, Georgoi e os demiurgos, tá? Então, vamos lá. Eupátridas eram os descendentes dos jônios, era a aristocracia ateniense, eram os grandes proprietários de terra, os latifundiários. Os Georgoi eram os camponeses, eram pessoas que tinham terra, mas tinham pouca terra. Então, se os eupátridas tinham latifúndio, os Georgoi tinham os minifúndios, podemos dizer assim, tá? Eram camponeses. Os demiurgos eram os artesãos, tá? Comerciantes. E aí tem alguns livros que eles especificam um pouco mais, né? Até perguntaram de manhã, professor, e os tetas, né? Alguns livros também colocam os tetas. Os tetas, ou tetes, eram trabalhadores do campo. Eles não tinham terra, trabalhavam no campo, eram livres, mas não tinham terra, tinham os tetes, né? E assim vai. Mas a gente pode dividir, né, a grosso modo, como esses três grupos. Então, que eram os que tinham cidadania em Atenas. Quem não tinha cidadania em Atenas? Vamos lá. Eram os metecos. Quem eram os metecos? Estrangeiros. Os escravos e as mulheres. E aí, veja, Atenas era uma cidade portuária, né? Dedicada ao comércio. Então, tinha muito estrangeiro lá. Porém, esse estrangeiro, por mais rico que fosse, não tinha cidadania, certo? Estava fora da cidadania ateniense. Os escravos, por sua vez, eram feitos como? Através de guerras, através de dívidas, ou então descendentes dos escravos. Então, se os filhos dos escravos de guerra, os filhos dos escravos por dívidas, também herdavam a condição de escravos. E as mulheres podiam ser ricas, podiam ser opátridas, podiam ser o que fossem, mas não tinham cidadania. As mulheres estavam fora da cidadania ateniense. Okay? Inclusive, as mulheres ricas, né, as eupátridas, talvez fossem as que mais sofriam, né, porque elas ficavam presas em casa, ou seja, tinham que ficar num aposento chamado gineceu, né? Então, ficavam ali no gineceu todo o tempo, todos os dias, só podiam sair
em festividades religiosas, ou então em funerais, mesmo assim acompanhada do seu marido ou do seu pai, né? As mulheres pobres até saíam para trabalhar, comercializar produtos, por exemplo, mas continuavam não tendo direitos. Então, veja, só tinha direitos quem? Os homens maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe atenienses, tá? Essa galera. Então, homens maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe ateniense, tinham cidadania. Em termos proporcionais, isso era muito pouco, uma parcela muito pequena da população. Então, a cidadania era bastante excludente em Atenas. E vamos lá, falar só aqui mais esse ponto, para a gente já fechar por hoje, né? Organização política, conflitos e reformas. Galera, Atenas não nasceu democrática, mas ela se tornou democrática a partir de um desenvolvimento histórico, certo? No início, olha só, até o século VIII, Atenas era uma monarquia. Então, quem governava Atenas era o rei, chamava de Basileu, ok? Chefe religioso, militar e jurídico. Esse Basileu, por sua vez, tinha um conselho que chamava-se de Areópago, okay? Que era o conselho dos eupátridas, lembra? A aristocracia ateniense. Então, a aristocracia formava um conselho que dava suporte ao rei, né? Era o Areópago. Quem fazia parte do Areópago eram os arcontes. O que aconteceu? Que esses eupátridas, com o passar do tempo, começaram a acumular muita riqueza, muito poder, assim, também com muitos escravos, muitas terras, e começaram a disputar poder com Basileu, até que eles decidiram dar um golpe e destituir o Basileu. Viram que não precisava de Basileu. Para que rei, se a gente tem mais poder que ele, né? Quando houve esse golpe contra a monarquia, Atenas virou o quê? Uma oligarquia, certo? Por que oligarquia? Porque de toda a parcela da população ateniense, só uma pequena minoria tinha cidadania, tinha direitos, que eram os eupátridas. O que aconteceu? Os escravos por dívidas começaram a aumentar em Atenas. Muita gente começou a se endividar, a se tornar escravos desses eupátridas. E aconteceu que chegamos num ponto em que boa parte da população ateniense era escrava por dívidas, né? Era ateniense, porém atenienses escravizados, que estavam em poder dos eupátridas. E aconteceu que os eupátridas, que eram muito poucos, tinham que controlar uma população enorme de gente livre, sem cidadania, e gente escravizada, né? Isso gerou uma tensão social muito grande. Isso vai provocar o quê, então? Uma onda, né, de reformas. E aí que surgem quem? Os legisladores, também chamados reformadores. O primeiro dele foi Drácon, 621 a.C. Percebam, esses legisladores eram o quê? Eram arcontes que promoviam reformas para tentar impedir revoltas sociais, impedir tensões sociais, tá? E aí Drácon foi o primeiro. O que ele vai fazer? O Drácon cria um código de leis escrito. Galera, existiam leis em Atenas, porém as leis eram orais, eram faladas, né? Quem tinha acesso à lei era apenas os eupátridas. O que Drácon vai fazer? Vai escrever essas leis. Dessa maneira, todos vão poder ter acesso à lei, né? E saber qual o limite, né? Qual é o direito de cada um, certo? Por isso é importante. Apesar de que não vai mudar muita coisa também, né? Porque Drácon vai só escrever o que já estava escrito, que já era lei, né? E, por exemplo, em termos de escravidão, vai continuar existindo escravidão por dívida, a cidadania vai continuar limitada, porém fica o mérito de que ele vai escrever essas leis. E esse vai ser o pontapé inicial para um conjunto de mudanças, transformações, que vai dar origem à democracia ateniense, tá? E aí, galera, é o seguinte, né, já são 5 para as 3, a gente vai ficar por aqui. Professor, que foi o período homérico. Ah, beleza, Ania, não sei se eu comentei, talvez não tenha comentado. Deixa eu voltar aqui rapidão, só para responder essa questão. Veja, o período homérico é o período de formação dos gêneros, tá, galera? Então, a gente pode dizer que o período pré-homérico é o período da civilização creto-micênica. O período homérico é o período da destruição dessa civilização creto-micênica até a formação das polis. Quando as polis surgem, né, a gente já está aí no século VIII, em Atenas, aí já começa o período chamado arcaico, que é a formação das polis. O período homérico é chamado de homérico porque o principal escrito que a gente tem dessa época é a Ilíada e a Odisseia, do Homero, né? Pouquíssima coisa tem de escrito, de construído. Então, como tem pouquíssima documentação, né, a gente acaba se baseando na Ilíada e na Odisseia, por isso que é período homérico, por causa do Homero. Beleza, Anny? E aí, como eu comentei, depois do período homérico vem o período arcaico, da formação das polis. Ok? Tudo bem? E aí, então, retomando aqui, a gente vai ficar aqui nos legisladores, tá, galera? Na próxima aula, a gente vai falar, então, do Solon,
até a formação da democracia, falaremos de Esparta, período clássico, guerras médicas, guerra do Peloponeso, invasão de Alexandre, e falaremos um pouco da cultura e da mitologia gregas, tá? Esse materialzinho já está lá no seu Classroom, beleza? Os exercícios também, que já são para a aula que vem, para a terça que vem, faça a atividade. Se alguém tiver tendo dificuldade em acessar lá a sala de aula, Google, aí você me chama no PV que a gente vê alguma forma de disponibilizar o material, tá? Isso, toda terça-feira nossa aula, a gente fica nesse horário das 14 horas, tá? Que era do professor Alex, agora vai ser nosso, porque aí eu já mudou o meu horário também na outra escola que eu trabalho, então agora às 15 eu já vou entrar em outra escola, outra sala de aula virtual, né? Então, das 14 às 15 agora. Avaliação é isso. Questão de avaliação a gente vai depois conversar com o tempo, tá? Por enquanto é aula e atividade, certo, Eduardo? E conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai ver a questão da avaliação. Ainda não sabemos como, se vai ter, como é que vai ser. Certo? Bom, mas é isso então. Obrigado pela atenção, galera. Fique com Deus. Tenham todos uma ótima tarde, bons estudos e se cuidem, galera, certo? Para que a gente depois possa se ver finalmente em nossa querida Escola Carmelita, tá? A atividade é individual, Thiago. Nada de grupo, tá? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.